Boa noite a todos, que seja uma aula produtiva. Nós temos 21 alunos, eu acabei de conferir ali antes de cair a luz, matriculados nesta disciplina, e estamos com a presença de 16. Eu acho que dá para a gente soltar foguete, né? Porque em aulas remotas, assim, esse número de alunos presentes não é uma coisa tão comum, tão fácil da gente ver, né? Então, vamos lá, pessoal. A ideia é essa mesmo, é tentar fazer com que tudo seja da forma mais proveitosa possível. Hoje, a gente fecha praticamente, se tudo der certo, né, se não tivermos mais nenhum problema, né, a questão dos recursos, tá? Só um pouquinho, quero passar uma fotinho que eu tirei aqui no grupo, certo? Vamos lá. Hoje falta a gente falar dos recursos aos tribunais superiores. Nós já falamos do aspecto mais complexo dos recursos aos tribunais superiores, né, que seria o recurso especial e o recurso extraordinário, na aula passada, quando a gente abordou os pressupostos para que eles possam ser aceitos, né, aquilo que deve ser verificado no juízo de admissibilidade dos recursos. Então, a parte mais complexa do processo civil, não só por matéria, mas na prática também, a coisa mais difícil que a gente tem dentro do processo civil é ter um recurso extraordinário ou um recurso especial aceito com o seu juízo de admissibilidade procedente. Tá? Então, isso é extremamente complexo, isso é o que é mais difícil da gente ver, e por conta disso, pessoal, eu falo para vocês que é um tema, assim, bem complexo, tá? Mas é aquela aula. Hoje a gente fala de recurso especial e recurso extraordinário quando que eles cabem, quando que eu vou utilizar um recurso especial, quando que eu vou utilizar um recurso extraordinário, qual é o momento no qual a legislação previu a utilização desses recursos. Isso não é complexo, tá? O complexo é você mostrar que os requisitos para que eles sejam aceitos estão presentes. As hipóteses são fáceis, tá ok? Então, a aula de hoje não é uma aula complicada, eu digo que a pior parte da matéria é a aula anterior. Tudo bem? Então, feito isso, sempre que a gente começa do mesmo lugar. Vou falar de recurso, tenho que falar dos pressupostos. Para que eu possa pensar em um recurso do ponto de vista subjetivo, eu tenho que justificar a legitimidade daquela parte e o interesse daquela parte em manejar aquele recurso. Subjetivamente, é isso, legitimidade e interesse. Objetivamente, a decisão tem que ser recorrível. Nem todas as decisões são recorríveis. O recurso tem que ser sempre tempestivo, ou seja, estar no prazo correto. Para aquela situação, tem que ser exatamente o remédio processual que a lei previu. Eventualmente, se o não estiver errado, a gente pode adequar isso. Além disso, tem que estar devidamente preparado, as despesas processuais devem estar presentes, né? O recurso tem que ser devidamente motivado, ou seja, você tem que expor as razões pelas quais você está pedindo a reforma daquela decisão, porque você não está contente, e eventualmente vai ter alguma motivação específica, alguma forma específica, um depósito recursal específico, alguma coisa mais específica, mais um pormenor, um pouquinho mais objetivo dentro da lei, tratando daquele recurso que você está almejando. Tranquilo? Mas isso é uma coisa que a gente já está acostumado a falar. Hoje a gente fala recurso especial, que é aquele recurso por meio do qual você acessa o STJ, ou recurso extraordinário, que é aquele recurso por meio do qual você acessa o STF. Dizemos assim, a grosso modo, né, que o recurso especial, o STJ, ele é igual o guardião da interpretação da legislação federal, e que o STF, por meio do recurso extraordinário, ele cuida da interpretação da Constituição Federal, da constitucionalidade dos julgados. Isso, a grosso modo, a gente vai ver que especificamente ao tratar das hipóteses de cabimento, isso tem um certo manejo, isso tem uma certa diferenciação, inclusive houve uma emenda constitucional que trouxe um pouquinho de diferença com relação a isso. Mas se você falar, né, principalmente, se você trouxer a interpretação do leigo e que recurso especial é para a legislação federal e a sua cuidando da sua interpretação, e que o STF usa o recurso extraordinário para proteger a Constituição Federal, você está correto. Tudo bem? O que mais que a gente tem que dizer? Procedimento para interposição e admissão. Bom, pessoal,
Procedimento para interposição e admissão é aquele feito no prazo de 15 dias perante o juízo ACO, perante o tribunal local. Nós já falamos na aula passada do conceito de Tribunal Superior, que é o STJ, o STF, ou se a gente sair para justiças especializadas, ou Supremo Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, né? Então existem outros, mas esses são tribunais superiores, aqueles que estão lá em Brasília. Tá? E nós vamos ter os tribunais locais, que são os tribunais de segunda instância, que no nosso caso está em Curitiba, estão nas capitais, ou, no caso da Justiça Federal, estão na sede da Justiça Federal. No nosso caso, a nossa região tem sede lá no Rio Grande do Sul. Tá? A quarta região tem sede lá no Rio Grande do Sul. Tranquilo? Proposto num prazo de 15 dias perante o presidente do tribunal local, ou seja, tribunal de segundo grau, não o tribunal regional federal, lá no Rio Grande do Sul, nosso quadro, ou então o Tribunal de Justiça do Paraná aqui. Normalmente, quem vai analisar se ele deve ser aceito ou não deve ser aceito é o presidente ou vice-presidente de cada tribunal. Tem que dar uma olhadinha no regimento interno de cada tribunal, porque é competência do tribunal fazer isso, e o tribunal, por meio do seu regimento interno, ele pode passar este abacaxi para um sujeito específico ou criar uma câmara, uma turma específica com esta função. Ele é o tribunal, ele faz do jeito que ele quiser, então ele organiza quem vai analisar isso, tá ok? Então tem que dar uma olhadinha no regimento interno de cada um dos tribunais. Pode ser que no Paraná seja de um jeito, no São Paulo seja de outra forma, por conta da sistemática administrativa de cada tribunal, tá? Essa petição que vai ser apresentar o recurso tem que ter o quê? Exposição de fato de direito, lógico, né? Demonstração do cabimento de recurso, que é aquilo que a gente falou na aula passada, que é o mais difícil de fazer. Tá? O mais difícil não é ter o recurso julgado procedente, o mais difícil é ter o recurso conhecido, aceito para ser julgado, porque o gargalo, o viés que você tem que passar para acessar um tribunal superior é muito difícil por conta daqueles requisitos específicos para admissão dos recursos extraordinários lato sensu. Tranquilo? Então, exposição de fatos, demonstração do cabimento, todos aqueles itens que nós falamos, que é decisão de única e última instância, que é matéria exclusivamente de direito, e assim por diante, né? Que são vários elementos que a gente pode até fazer uma revisão com relação a isso. Não vou puxar isso de novo para a gente não perder tempo, tá? As razões do pedido de reforma, justificar o porquê que você não quer que aquela decisão seja mantida, por que ela tem que ser alterada. Então, você tem que trabalhar com isso. Tranquilo? Beleza. Juízo de admissibilidade, projeto do novo Código de Processo Civil. Então, não só projeto, pessoal. Quando estava no projeto, a gente teve, assim, a primeira alteração significativa do novo Código de Processo Civil, que é de 2015, foi justamente com relação a esse juízo de admissibilidade. Por quê, pessoal? Porque o juízo de admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores, ele se dá no juízo recorrido, ele se dá perante os tribunais locais, ou seja, eu recebi um acórdão julgando meu processo aqui no Tribunal de Justiça do Paraná e vou fazer um recurso especial para acessar o STJ e rever a interpretação dada à legislação federal. Tá? Beleza. Qual é o problema que, principalmente, os advogados viam nessa situação? Que eles apresentavam um recurso especial, o recurso especial tem que demonstrar todos aqueles requisitos que nós falamos na aula passada, tá, pessoal? Nós temos que estar com aqueles requisitos bem claros, bem definidos, e muitas vezes é difícil de fazer isso. O que era a reclamação? Isso nós podemos dizer que era uma reclamação recorrente dos advogados, da classe dos advogados. O novo Código de Processo Civil, para nós novo, mesmo sendo de 2015, tá? Ele, pessoal, ele tem várias vitórias da advocacia, no tocante, por exemplo, à sucumbência, no tocante a vários elementos ali, eles dão uma ênfase muito grande à questão do advogado, da visão do advogado dentro do processo. E este foi um elemento que vamos dizer assim, que foi
eu diria para vocês, um dos pontos onde a OAB teve um grande ganho, né, ao mudar a forma com que o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário era feito. Tá? Então, no Código de Processo Civil novo, no seu projeto, este juízo de admissibilidade deixava de ser feito nos tribunais locais, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, e passava a ser feito lá no STJ ou no STF. Por quê? Porque na visão dos advogados, principalmente, passa a ser uma coisa muito mais, vamos dizer assim, justa, porque quem faz o juízo da admissibilidade não tem a tendência de tentar proteger o seu próprio julgado. Tá? Então, isso foi algo assim que muito se relutou, muito se brigou, até chegar efetivamente a esta situação. Conseguiram? Conseguiram. Tá? Então, no projeto, isso foi feito. Tá? Então, nós conseguimos chegar a essa situação, e quem deveria fazer a análise do cabimento dos recursos eram os próprios tribunais superiores. Qual é o problema disso, pessoal? O problema disso, eu não sei como é que eu montei esse slide aqui, é que é muito processo, né? Então, na redação do projeto, aqui está dizendo que era feito isso e que eles deveriam ser remetidos à instância superior, independente do juízo de admissibilidade. Por quê? Porque quem faria o juízo de admissibilidade seriam os tribunais superiores. Juízo de admissibilidade, pessoal, vamos rever aqui então, é como a gente viu na aula passada, verificar, né? Se o nosso recurso tem, né, para chegar lá em cima, se ele esgotou todas as vias recursais ordinárias. Lembram disso? Se couber qualquer outro recurso, tem que usar o recurso antes. Tem que verificar se os recursos estão interpostos em única e última instância. Tá? Além disso, tem que verificar, no caso do recurso especial, se é um tribunal que preferiu isso, se não está tentando discutir matéria de fato, porque matéria de fato a gente não discute, né? Se a questão está pré-questionada, se já foi suscitado perante o tribunal local uma dúvida de entendimento com relação àquele elemento. Então, tem que deixar isso muito bem claro, muito bem documentado, para que o juízo da admissibilidade seja procedente. Como sempre existiu muito problema e a maioria absoluta dos recursos não passam deste filtro, o que aconteceu? Houve essa alteração na legislação. Recebe o recurso e manda para cima para verificar se estão presentes os requisitos. Beleza. O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos aí no dia 4/2/2016, vejam, a lei é de 2015, né? Então, em janeiro, começou a vigorar o código, em janeiro de 2016, começou a vigorar o novo CPC. Nós tivemos no dia 4 de fevereiro, com um mês de vigência do código, a primeira revisão. Por quê, pessoal? Porque os ministros se desesperaram por conta do volume de trabalho que ia ter. Tá? Então, a pedido dos ministros, os caras vieram lá e fizeram assim, daí eles mudaram a situação, né? E disse que o juízo da admissibilidade tinha que ser feito do jeito antigo. Por quê? Porque se mandar todos os recursos especiais extraordinários que são protocolados nos tribunais locais para Brasília, os caras não têm tempo para conferir isso, eles não têm gente para fazer esta análise, eles não conseguem fazer, é muita coisa. Tá? E foram mais claros, ainda disseram assim, além da gente não ter tempo, não ter dinheiro, não conseguir fazer efetivamente, nós não temos dinheiro para contratar gente para fazer isso. Tá? Então, os caras foram bem enfáticos, de modo que foi entrar em vigor o troço, e eles foram lá, reclamaram, e a coisa mudou. Mudou para quê? Para exatamente a mesma forma que existia antes, né? Então, quem vai fazer o juízo de admissibilidade ainda são os tribunais locais. Aqui está a menção, a lei, o que foi alterado e tal. Não vou entrar nos pormenores. Se vocês tiverem dúvidas, analisem como está colocado o artigo 1030 do Código de Processo Civil, e ele fez a alteração de como se dá o juízo de admissibilidade desses recursos. De modo que continua a pior parte do negócio sendo feita nos tribunais locais, por aquela pessoa que tem competência dada pelo regimento interno de cada tribunal,
para verificar a existência dos requisitos específicos para a propositura dos recursos aos tribunais superiores. Quais são esses requisitos? Tem a questão do pré-questionamento da matéria. Foi perguntado para o tribunal como é que ele pensa sobre isso, tá? Que não visa rediscutir, matéria de fato. O que mais? Que o recurso tenha sido interposto em decisão de única e última instância e que tenha esgotado todas as vias recursais ordinárias. Então, nós precisamos que isso esteja presente para que o recurso seja aceito, mas mostrar ainda que uma dessas hipóteses que nós vamos falar agora efetivamente está presente. Tá? Tranquilo? Vejam lá, pessoal. Isso aqui é matéria que vocês já estudaram, estamos só revisando, por isso não estamos fazendo com tanto tempo assim. Se tiver recurso simultâneo, pessoal, estamos tratando dos dois recursos ao mesmo tempo, então vamos falar também o que acontece. Eventualmente, um tribunal pode proferir uma decisão e essa decisão, ao mesmo tempo que contraria a interpretação dominante de um artigo do Código Civil, também tem um pedaço dele que é inconstitucional. O que serve? O que acontece? Né? Daí para cada um dos problemas, tem recursos específicos. Veja, antes de surgir o problema, já existe um remédio processual previsto na lei. Né? E não adianta eu querer discutir constitucionalidade por meio do recurso especial, e não adianta eu querer discutir a interpretação da lei federal por meio do recurso extraordinário. Cada recurso tem o seu objetivo. Então, se existir este problema de um acórdão ser divergente da interpretação e ainda for inconstitucional, eu tenho que fazer dois recursos, um especial e um extraordinário. Como que funciona isso? Né? Primeiro vai para o STJ, né? E ele vai dar uma olhadinha. Se ele achar que dá para ele julgar e que não vai ser prejudicado o recurso extraordinário, ou seja, o recurso extraordinário não vai atrapalhar no julgamento, não muda a decisão, ele pode julgar. No entanto, se ele entender que ficou prejudicado, ele primeiro manda para o ST, e daí o STJ recebe, ele analisa, não, primeiro tem que fazer a análise do recurso extraordinário, daí manda para o STF dá uma olhadinha, né? Se ele não concordar, ele devolve para o STJ, o STJ não tem que fazer, tem que julgar. Tá, ok? Neste ponto, a palavra do STF conta mais. Tá? Ou seja, primeiro, tem dois recursos. Como funciona? Vamos dois para o STJ. O relator lá dá uma analisadinha. Puxa vida, tem que analisar primeiro o recurso extraordinário, senão vai complicar tudo. Manda para o STF. O STF não concordo. Manda para o STJ tem que julgar. O que pode acontecer? Ou chegar no STJ e o cara olhar, não tem nada a ver, primeiro eu julgo aqui e mando para o STF, beleza? Tem problema? Não tem. Pode achar que ele tem que mandar para o STF e o STF concordar, julgar também. Julgou, depois manda para o STJ. Tudo bem? É assim que funciona no caso de recursos simultâneos. Acontece? Acontece. Tá? Acontece. Beleza? Daí, chegamos especificamente no recurso especial. Como é que a gente trata do recurso especial? Aonde que está a previsão legal para o recurso especial? Está lá no Código de Processo Civil, mas isso aqui é praticamente direito processual constitucional. Por quê? Porque isso aqui está no texto da Constituição Federal e está copiado dentro do Código de Processo Civil. Tá? Então, praticamente, na última parte dos recursos do Código de Processo Civil, você vai encontrar as hipóteses de cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário, que são mera reprodução do que está no texto da Constituição Federal. Tranquilo? Então, primeira hipótese de cabimento de recurso especial: contrariar tratado ou lei federal ou negar vigência. Então, quando eu profiro um acórdão e esse acórdão diz que a lei tal federal não vale, cabe recurso especial. Ou se ele diz assim, não está valendo mais essa lei, né? Ou contrariou, a lei diz água, ele diz pedra. Né? Então, neste caso, se ele contrariar diretamente tratado ou lei federal, o que nós estamos fazendo? Nós temos que aplicar um recurso especial. Tratado, pessoal, aqueles tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Sabe aquela matéria, direito internacional, que era aquele professor bem velhinho, o professor Jefferson, que dá aula,
né? Então, quando vocês tiverem aula com o professor Jefferson, ele vai falar para vocês dos tratados. Eu não sei se vocês já tiveram, normalmente essa disciplina é tida mais no final do curso, né? Não sei realmente se vocês já tiveram, não, deve ter tido. Então, quando você faz um tratado internacional, ele teoricamente, passa a ingressar na nossa legislação. E nesse aspecto aqui, nós passamos a defender ele como se fosse parte da nossa legislação federal. Então, se eu nego vigência ou eu não aplico um tratado que o Brasil é signatário, cabe um recurso especial com relação a esse julgado. Lógico, esse julgado vai ser um acordo proferido para um tribunal, porque nós estamos falando de recurso especial. Beleza. Segundo, julgar válido ato local contestado em face de lei federal. Né? Então, tem uma lei federal fazendo um negócio e o governo local pode ser ou o prefeito, pode ser o governador, o secretário, ou não sei, qualquer pessoa do governo local deu um ato e entraram com uma ação, estão discutindo isso, e o tribunal disse que o ato é válido, ou que o ato não é válido. Por quê? Por causa de contrariar algo que está na lei federal. Gente, cabe recurso especial. É interessante que acaba sendo abrangente, por quê? Porque nós somos um país que tem a natureza de ter toda a nossa legislação importante no âmbito federal. Então, os códigos são todos leis federais, código tributário, código civil, código penal, processo civil, código de águas, código florestal. Então, nós temos código de defesa do consumidor, né? Então, a maioria da nossa legislação realmente importante, diferente, que trata de direitos, é federal. Temos outras leis, claro, mas as outras leis têm a característica de cuidar de peculiaridades mais locais, situações mais locais, coisas, interesses mais regionalizados, né? Então, é muito comum a utilização de recurso especial por conta disso, tá? Porque o governo fez alguma coisa que a gente entende que é contrário ao que está na lei federal. Beleza. A terceira, pessoal, é a situação mais comum de todas. Tá? Por quê? Porque ele vem aqui buscando dar segurança jurídica ao nosso sistema. Né? Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado, a que lhe haja atribuído outro tribunal. Veja que eu coloquei ali amarelo, outro tribunal. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Se o tribunal daqui julga de um jeito, e o Tribunal de São Paulo pega o mesmo caso, a mesma situação. Vejam, nós estamos falando, quando estamos falando de recurso especial e recurso extraordinário, de questões de direito. Então, quando são questões de direito, como a legislação é um só, elas se repetem bastante. Não é um acidente de trânsito que aconteceu no sinaleiro e que os fatos são iguais. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da mesma situação legal, a mesma divergência com relação à lei. E em um caso, né, o tribunal julgou de um jeito e, em outro caso, com a mesma questão de direito, o outro tribunal julgou de forma diferente. Nesta hipótese, está existindo o quê? Divergência de jurisprudência, divergência com relação à interpretação da legislação federal. O que a gente faz? Cabe um recurso especial para tentar fazer o quê? Para buscar a uniformização do entendimento, para deixar de uma forma só o entendimento de aplicação com relação àquela lei. Tudo bem? É para isso que serve. Então, a ideia é o quê? Não é resolver o problema das pessoas. A ideia é resolver o problema do nosso sistema jurídico, que fica absolutamente inseguro se eu tiver dois tribunais aplicando a mesma lei de forma diferente. Tá? Então, é para isso que serve, basicamente, o recurso especial. Garantir que a lei seja aplicada, as duas hipóteses de cima são essas, né? E a terceira e mais importante é o quê? É fazer com que a lei seja aplicada da mesma forma que todos os tribunais. Tranquilo? Então, esta é a forma mais palpável. Para isso, pessoal, você tem que demonstrar que o Tribunal do Paraná está aplicando da mesma forma e que o Tribunal, por exemplo, do Rio Grande do Sul está fazendo de forma diferente. Logo, tem que ser decisões contemporâneas. Eu não posso juntar um julgado de hoje,
aqui do TJ, do Paraná, e dizer que lá em São Paulo, há 5 anos atrás, os caras julgavam diferente, tem que ser um julgado contemporâneo, senão não serve para demonstrar divergência jurisprudencial. Tem que fazer referência a um repertório de jurisprudência referenciado, tem que ser uma coisa 100% segura, ou talvez até a certidão do julgamento, tudo bem certinho para mostrar que realmente existe a divergência contemporânea com relação à aplicação da lei, tá? Deixei ali de propósito em amarelo, pessoal, outro tribunal. Por quê? Porque imagine, pode surgir um outro problema quando a gente menciona a aplicação da lei, pessoal, que é o seguinte: imagine, o Tribunal do Paraná tem umas 20 turmas, vamos dizer, não sei quantas tem. Né? Mas imagine que a primeira turma vota de um jeito. Daí você tem no mesmo Tribunal do Paraná, a quinta turma vota a mesma situação de um outro jeito. Puta merda. Então, nem dentro do mesmo tribunal os caras se acertam? Não, nem dentro do mesmo tribunal, cada grupo de desembargadores votam de forma diferente. O que eu faço? Um recurso especial para... Não, porque é dentro do mesmo tribunal. Tá? Se a divergência é de julgados dentro do mesmo tribunal, não cabe recurso especial. A divergência tem que ser entre julgados de tribunais diferentes. Tá? Ai, mas é até mais gritante quando é o mesmo tribunal. É que daí você tem outro procedimento para fazer a unificação da jurisprudência, que daí você tem que suscitar no incidente de unificação de jurisprudência, que é o procedimento que dá origem, inclusive, às súmulas dentro do tribunal. Então, quando existe isso, daí antes do julgamento, você tem que pedir a instauração do incidente, daí se reúne o pleno e diz como é que vai julgar o negócio. Se julgar por maioria absoluta, sai a resolução daquele caso, sai uma súmula. Tá? Se julgar por maioria relativa, que é 50% mais um, simplesmente resolve como que julga aquele caso, mas não cria súmula. Ou seja, o incidente de unificação de jurisprudência deve se dar nos tribunais locais para até tribunais superiores para unificar o entendimento a respeito de uma matéria dentro do tribunal. Quando existe divergência dentro do próprio tribunal, é um incidente de unificação de jurisprudência. Quando nós temos tribunais distintos julgando o mesmo ponto da lei de formas diversas, nós utilizamos o recurso especial. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos seguir, tá? Veja, aqui não é muita coisa, né, pessoal? São 3 hipóteses e, vamos dizer assim, 90% delas estão lá no terceiro lugar. Então, tem que se preocupar com isso, tem que demonstrar, tem que ajudar repertório oficial, tem que mostrar que é contemporâneo. Então, é uma coisa, assim, bem objetiva. Mas não é difícil fazer isso. Difícil é fazer os requisitos que a gente falou na aula passada. Tranquilo? Recurso extraordinário, pessoal. As possibilidades de utilização do recurso extraordinário não são complexas, são bastante simples também, pessoal. De um aspecto assim bem prático, vou dizer para vocês, é mais fácil fazer um recurso extraordinário subir do que fazer um recurso especial subir. Tá? Eu tive mais recursos extraordinários, digamos assim, uns 3 extraordinários, mais 4, eu acho, e uns 2 recursos especial na minha vida como advogado. Tá? E ainda me dou por feliz porque já tive algum. Tá? Então, o recurso extraordinário, por ele ser uma questão de constitucionalidade, ele ser um pouco mais abrangente, assim, é mais fácil fazer chegar lá. Tá? Da mesma forma, passou o juiz da admissibilidade, as mesmas situações, apenas com alguma coisinha diferente que a gente vê na sequência. Quando que cabe recurso extraordinário, pessoal? Primeiro, quando o julgado contrariar dispositivo da Constituição. Então, o cara vai julgar alguma coisa e julga de um jeito diferente do que está escrito na Constituição. Putz, claro que cabe recurso extraordinário ao STF. Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, veja, nós não falamos que a lei federal, e quando o cara nega a vigência de tratado ou lei federal, cabe recurso especial. Por quê? Porque ela é protegida, elas estão no mesmo status, tanto o tratado quanto a lei federal. Agora, se um juiz julga parte da lei federal ou um tratado qualquer como inconstitucional, quem vai ter que dizer se isso é constitucional ou não
é o STF, por meio da análise do recurso extraordinário. Tá? Também, parecido com o recurso especial, julgar válida a lei ou ato de governo local, ou seja, Câmara Municipal, decreto do prefeito, ato do governador, lei estadual, todas essas coisas que eventualmente venham a ofender a Constituição Federal podem ser objeto de recurso extraordinário, tá? Claro, você primeiro vai ter que entrar com uma ação, vai ter que discutir, vai ter que perder em primeira instância, vai ter que fazer um recurso de apelação. Se o recurso de apelação chegou lá no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça proferir uma decisão que você não está satisfeito, e daí você vai entrar com um recurso extraordinário com relação a isso. Beleza? Então, se o seu vício vier até essa etapa, você pode pensar no recurso extraordinário. 4. Julgar válida a lei local em face de lei federal. Aqui que eu falei que a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque a gente diz sempre que o STJ defende a lei federal e que o STF defende a Constituição Federal. Por que eu digo que muda um pouquinho? Porque aqui, vejam, julgar lei local contestada em face de lei federal. Então, se a lei da Câmara Municipal contraria o que está escrito no Código Civil, na lei de proteção ao idoso, por exemplo, né? Eu vou discutir isso por meio de um recurso especial ou um recurso extraordinário, porque é a lei local embatendo com a lei federal. Por que isso não vai para o STJ e vai para o STF? Porque, teoricamente, pessoal, a gente imagina que a lei federal é 100% constitucional. Ela passou por esse crivo já. E se eu estou dizendo que a lei local não bate com a lei federal, é o que a gente chama de inconstitucionalidade indireta, porque a lei federal, teoricamente, sim, ela já passou pelo crivo e ela é constitucional. É uma exceção à regra nós dizemos que algum trecho da lei federal não é constitucional. Tá? Porque passou por um grupo de pessoas, passou por uma sessão especializada, que vai analisar lá onde a lei é produzida no Congresso, uma questão de constitucionalidade, verificar se dá, se não dá. Então, é uma excepcionalidade você ter uma lei federal inconstitucional. E se eu tenho uma lei local que não está se dando bem com a lei federal e que está em uma antinomia jurídica, estão de formas distintas, o que acontece? A lei federal é constitucional, então eu tenho uma inconstitucionalidade indireta, ok? Então, é esta a justificativa que a gente usa para dizer que o recurso extraordinário, que é acesso ao STF, que tem a função de guardar a Constituição Federal, também vai regulamentar a aplicação de lei local contestada em face de lei federal. Tranquilo? Isso é o que a gente chama de inconstitucionalidade indireta. Beleza? Beleza. Vamos. Está lenta aqui até para mudar os meus slides, pessoal. Não sei qual é o motivo, mas está difícil. Quando a gente fala de recurso extraordinário, pessoal, para acessar o STF, recentemente a gente teve a criação de um requisito específico, né, que foi na emenda, eu falo recentemente, assim, é até engraçado, que foi criado pela emenda constitucional 45 de 2004. Né? Então, nesta emenda constitucional, está colocado lá, foi acrescido para o parágrafo 3º, o artigo 102 da Constituição Federal, que trata da competência, quando que a gente vai aceitar recurso extraordinário, né? Está colocado lá, ó, que o recurso extraordinário, o recorrente, deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Tá? Então, o que acontece? Pela emenda constitucional 45, foi criado para o recurso extraordinário um outro requisito, que é a repercussão geral. De modo que só deve ser analisado aquele recurso extraordinário que gere repercussão, né? Ou seja, o que é repercussão geral?
esse é o grande problema, né? Então, para o recurso ser aceito, tem que existir repercussão geral. Só que a lei foi além. Somente o próprio STF pode analisar se existe ou não existe repercussão geral naquele julgado. E para ele dizer que não existe, tem que ter o pleno falando e 2/3 dos juízes tem que dizer, olha, isso aqui não tem repercussão geral. E se eles entenderem que não tem repercussão geral, não vão julgar. Ponto. Acabou o processo. Não vamos julgar, não vamos analisar esta situação, né? Qual que é a função disso, pessoal? Reduzir o número de julgados, de recursos extraordinários. Por quê? Porque a gente tem bons ministros no STF. Então, por uma questão assim, bem objetiva, então eu tenho que demonstrar que é relevante do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, que transcenda aos interesses do indivíduo. Tá? Então, se for uma coisa simples, do EDI, que estão fazendo uma inconstitucionalidade, tirando o patrimônio do EDI, cara, mas é o EDI. Quem é o EDI? Só um cidadão. Tá? Será que existe repercussão geral em julgar um recurso que vai evitar que um patrimônio do EDI seja expropriado? Ou alguma coisa do gênero, um direito que a gente tem? Muito provável que os caras vão dizer que é só o EDI e que não existe repercussão geral disso. Ok? Qual que é o grande problema? Não existe um conceito legal, uma coisa estanque que diga o que é repercussão geral. Ok? Então, é uma coisa que existe desde 2004, da Emenda Constitucional 45, somente o próprio STF pode dizer aonde que tem repercussão geral e principalmente aonde que não tem. Para dizer que não tem, tem que estar 2/3 dos ministros reunidos dizendo, olha, não tem repercussão geral. Tá? Senão, a coisa vai passar, vai ter que ser analisada. E é um requisito, assim, que, para ser sincero, do ponto de vista do advogado, que é o EDI, é algo absolutamente injusto. Porque expropriar o patrimônio meu por meio de uma medida constitucional, para mim, é o fim da picada. E o sistema jurídico deveria ser obrigado a analisar esse negócio. Mas não necessariamente ele é. Né? De acordo com a Constituição, né, os caras podem simplesmente dizer, não, isso aqui não é relevante, nós não vamos julgar. E eles podem fazer isso. Eles fazem isso com bastante frequência, tá, pessoal? Então, assim, novamente, a gente volta, né, aquele argumento, aquilo que eu falo para vocês, olha, gente, a gente não está fazendo recurso, a gente não está acessando os tribunais superiores para resolver o problema das pessoas. A gente está fazendo recurso especial para resolver o problema do sistema jurídico. Então, quando os caras dizem que o meu recurso não tem relevância, não tem repercussão geral, é porque não é interessante para o sistema jurídico analisar aquele recurso, porque é só o EDI que vai ser beneficiado por aquilo, só o problema do EDI que vai ser resolvido. E os tribunais superiores trabalham para resolver o problema do sistema jurídico, do nosso sistema, do judiciário, da segurança jurídica, de trazer uma uniformidade para o sistema, e não resolver o problema do indivíduo que está atrás do processo. Tranquilo? Isso parece ser injusto, mas isso é a forma com que a coisa funciona. Tá? E se a gente for pensar judiciário, o quanto que é gasto e tudo que é isso, só se justifica você movimentar tudo isso visando o interesse maior, que é o interesse da sociedade, e não dos indivíduos um por um. Quando eu já vi assim bastante discussão, pessoal, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, TCC, onde os caras pegam uns temas assim, cabeludaços, assim, uns temas famosos para discutir, né? E um tema interessante é aquela questão da ação para obrigar o Estado a pagar um remédio experimental, específico, um remédio muito caro para um médico, para um doente qualquer. Então, surgiu uma droga lá que custa R$1 milhão e que vai fazer o cara viver 2 anos a mais, né? O SUS não paga isso. O SUS só paga aquilo que é básico para acessar todo mundo.
né? Daí entra na justiça, a justiça pega a Constituição, diz, obrigação do Estado prover saúde e tal, não sei o quê, e daí, no varejo, 1 a 1, quem entra com a ação acaba ganhando. Por que não muda a política e o SUS não paga isso para todo mundo? Porque não tem dinheiro. Tá? Então, o que acontece? Do ponto de vista da administração pública, é justo você não pagar tudo. Por quê? Porque você pagando o básico, você atende mais pessoas. Tá? Agora, do ponto de vista da justiça, não é justo você falar que porque o Estado não tem dinheiro, ele não vai ser obrigado a pagar o tratamento para você. Então, é bem interessante o posicionamento que se coloca com relação a isso, porque depende qual valor você está tratando. Tá? Então, por mais que seja extremamente justo resolver o problema de cada indivíduo, quando nós falamos de recursos aos tribunais superiores, não é para isso que eles servem. Eles servem para resolver o problema da interpretação ou da Constituição ou da legislação federal. Tranquilo? Beleza? O que mais nós temos, pessoal? Vamos ver aqui. Ainda falando de repercussão geral, né? O STF tem 10 ministros, né? E o STJ tem 33 ministros. Pessoal, uma assim, curiosidade, quem já foi em Brasília conhece, já tive a oportunidade de estar algumas vezes lá, né? E qual é a visão que a gente tem? Ao passo que o STF é aquele prédio bonito que a gente conhece, ali que a gente vê na TV várias vezes, passa na Globo quase todo dia, que também tem um anexo lá, em outra região ali bem grande, com um monte de gente trabalhando, não é só aquele prédio que vocês veem na TV, né? É gritante a diferença, inclusive, de tamanho físico entre o STF e o STJ. Enquanto o STF é isso, com mais um anexo, lá, umas coisas que está longe até dali, não está bem ali na esplanada junto com os ministérios, o STJ está assim para trás, né? Então nós temos aqui o Planalto, bem do lado está o STF, aqui está o Congresso, né? Tem o prédio dos anexos dos Congressos, embaixo está o... E bem para trás vai estar o Palácio do Alvorada, para o lado do Jaburu, e antes disso, ali atrás do Congresso, onde fica o prédio dos anexos, dos gabinetes do Congresso, para baixo um pouco, você tem o STJ. Gente, o tamanho físico do STJ é como se você estivesse dentro de um quartel. Tá? É muito grande, é muita gente trabalhando. É um tribunal assim de dimensões monstruosas e inclusive físicas, tá? Então é bem interessante de você ver a diferença de tamanho entre os dois tribunais, né? E o volume de trabalho deles, por mais que o STJ seja maior, o STF não perde muito, né? Bom, falando dessa questão, né, tem que ser julgado em 1 ano quando envolve repercussão geral, né? Quando envolve repercussão geral, tem que julgar dentro do prazo de 1 ano. Beleza. Dentro desse 1 ano, vai ser determinado que todos os processos conexos fiquem suspensos por isso. Se não, né, o que vai acontecer? Ele vai dar seguimento a todos os outros recursos, vão ter que ser julgados todos de uma vez só. Por isso, quando é feito esse negócio, pessoal, quando é reconhecido isso, que é a suspensão dos recursos, os processos conexos, né, o tribunal não corre o risco de não julgar dentro de 1 ano, porque senão aquilo que fica parado para julgar junto vai causar uma avalanche de trabalho dentro do tribunal. Então, é dado preferência para que isso não aconteça. Beleza? Por final, pessoal, assim, e aqui sendo assim muito camarada, muito objetivo, normalmente quando a gente vai falar de recurso especial, recurso extraordinário, a gente perde semanas falando com relação a isso, porque é um tema bastante complexo. Mas não é o nosso objetivo principal, pessoal. Não é disso que a gente está pretendendo tratar de forma objetiva. Considero que vocês já tiveram essa matéria, só estou falando por causa de fazer uma revisão básica a respeito da matéria. A gente tem a questão dos embargos de divergência. Vejam, que embargos de divergência aonde? Em recurso especial e em recurso extraordinário. Por quê? Lembra aquela questão que eu falei para vocês, que o recurso especial cabe quando é a decisão de um tribunal local divergindo de outro, o tribunal de Santa Catarina divergindo do tribunal da Bahia, contemporâneo, em mesmas épocas, não de anos diferentes, não entendimentos que aconteceram anos atrás e outros que dizer agora. Né? Então, nós temos esse entendimento. Como é que eu resolvo isso? Por meio de
um recurso especial. Beleza. Agora, quando eu tenho um problema de divergência jurisprudencial dentro de um tribunal local, como é que eu faço? Eu suscito um incidente de unificação de jurisprudência. Né? Suscita um incidente de unificação de jurisprudência, o pleno se reúne e vai julgar. Se por maioria absoluta, que é 2/3 dos desembargadores, chegarem a uma decisão, decide-se como que julga aquele e cria uma súmula. Se for maioria simples, simplesmente decide o julgamento daquele recurso. Então, assim que eu faço divergência de jurisprudência entre tribunais, assim que eu faço resolução de divergência de entendimento dentro do próprio tribunal, e daí a gente vai ter a mesma possibilidade de problema dentro do STJ e dentro do STF. Por quê? Porque lá existem turmas também. No STJ se reúne de um jeito, daí outra turma começa a julgar o mesmo caso de outro jeito. O que faz? Faz a aplicação dos embargos de divergência, que são próprios dos tribunais, STJ e STF. Tá? Então, quando que eu vou utilizar isso? Quando divergir no julgamento de outro órgão do mesmo tribunal. Por quê? Porque é feito para divergência de julgamento entre as turmas do STJ ou entre as turmas do STF. Então, ou até mesmo do próprio pleno. Então, quando for com relação a acórdão, quando dá o mérito, está havendo divergência entre turmas do mesmo tribunal, cabe embargo de divergência. Quando for com relação ao juízo de admissibilidade de um recurso, uma turma diz que naquele caso cabe, outra diz que num caso semelhante não cabe. Está havendo divergência, cabe embargos de divergência nesta situação concreta. Tá? Quando tiver um acordo de mérito e outro que não tenha seu recurso. Então, sempre que houver controvérsia com relação à competência, tá? Sempre que houver divergência de julgados por atos dos tribunais superiores, órgãos dos tribunais superiores, porque existem, por exemplo, sessões especializadas, existem turmas maiores para tratar de determinados assuntos, né? Então, essas reuniões são órgãos do tribunal. Então, um órgão do tribunal julga um negócio e uma turma julga algo semelhante de uma forma diferente, cabe embargo de divergência para resolver esse embate, essa duplicidade. Né? Para que serve, pessoal? Obviamente, para trazer segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência. Da mesma forma, é evidente que a divergência tem que ser atual, de modo a demonstrar que o problema é recente e não antigo. Processamento vai correr de acordo com o regimento interno do STF e do STJ. Tá? Prazo de interposição, 15 dias da publicação da decisão embargada. Né? E prova da divergência, se for necessário, tem que indicar, falar alguma coisa, né? Tem que ter poderes específicos para isso, não cabe agravo interno, e o STF será julgado pelo plenário, e o STJ tem uma característica especial, órgão especial, dependendo da situação, até porque ele é um tribunal muito maior, tem muito mais coisa rodando dentro dele para tratar dos embargos de divergência. Tranquilo? Aqui eu termino a revisão da parte de recursos que a gente tinha, pessoal. Basicamente, eu encerro a revisão aqui e daqui para frente a gente passa a falar de, como diria para vocês, de execução propriamente dita. Nada que, se vocês não tiverem alguma dificuldade, alguma coisa com relação ao processo que tenha ficado atrás ainda, que vocês tenham alguma dúvida, eu não esteja pronto para pegar uma aula que eu tenho ou pegar o tema, preparar alguma coisa e vir falar com vocês, tá? Então, isso é uma coisa, assim, bastante tranquila para que seja feita, tá? Mas, a princípio, o que era realmente fundamental de ser visto era isso. Só que vocês tinham que estar afiados a esse conteúdo que a gente falou. Só isso, beleza? O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Tenho que fazer chamada. Vamos ver se a gente consegue acessar legal o sistema lá.
Vejam que eu tomo cuidado de pôr aqui, até para ficar registrado lá que a chamada está sendo feita e vocês estão me ajudando. Começar lá, Ana Carla, estou vendo ela ali, Beatriz, estou vendo, Gleison, não estou vendo, Cristiane, estou vendo, Gabriel Gelinski está ali, Gabriel Moliterno está ali, Guilherme está aí, não, o Guilherme que está aí, Guilherme Sloboda tá, mas o outro Guilherme não tá, né, pessoal? O Guilherme Fernando não tá. Elton, não tô vendo o Elton. Qualquer coisa gritem. Igor tá ali, Elisiane tá ali, Isadora tá ali. Lucas está ali, Márcio Carvalho está ali, Maria Helena também estou vendo, Maria Rita está aqui, Maria Vitória também, Nicolas está aqui, Robiele está aqui, Sueli está aqui, Vitória mesmo não está, né, pessoal? Vitória mesmo não está. Tranquilo, pessoal? Acompanharam a chamada? Viram? Tem alguma reclamação? Fui injusto com alguém? Acho que está tudo certo. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Vou ao momento de os senhores falarem alguma coisa, façam alguma consideração. Estão conseguindo acessar? Estão conseguindo ver as aulas? Eu procuro deixar tudo gravado ali no Moodle, colocar mais umas dicas de material para vocês derem uma olhada, se tiverem tempo. Está funcionando? Estão conseguindo, pessoal? Falem alguma coisa ou calem-se para sempre, né? Se isso fosse bom, nos falava no casamento, né, moçada? Da minha parte é isso, estou aqui à disposição para responder qualquer questão, mas se não tiver nada, pessoal, estão dispensados.